Graça e paz. Graça e paz a você que está sintonizado no programa Com a Palavra. Estamos de volta, entrando no seu lar com aquilo que o Espírito Santo tem falado conosco nesses dias. Hoje, sem mais delongas, eu quero compartilhar com você uma palavra que está aqui no Evangelho de São Lucas, um dos evangelhos que está aqui no começo do Novo Testamento. Quero compartilhar com você Lucas 16, de 19 a 31. Uma das muitas parábolas que o nosso Senhor Jesus deixou para nos ensinar, deixou para que nós pudéssemos saber aquilo que Ele espera de nós. Então, se você tem sua Bíblia, é muito importante que você acompanhe. Acompanhe a palavra de Deus, acompanhe aquilo que está escrito na Bíblia para você não ser enganado, porque disso pode depender a tua eternidade. Sabe, com a tua eternidade você não pode brincar, você não pode, sequer duvidar. Você tem que olhar com muita atenção, com muito carinho e se agarrar com unhas e dentes, porque a palavra do Senhor é o farol que te ilumina para você estar diante do Deus e para Ele chegar a você e falar: vem, benditos do meu Pai. Sabe, a palavra de Deus é a que vai te instruir para que você chegue à eternidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus de hoje é Lucas 16 e eu quero ler do 19 ao 31. O rico e o mendigo. Sabe, uma parábola bem conhecida, bem ministrada muitas e muitas vezes, mas que o Espírito Santo sempre tem alguma coisa nova para compartilhar conosco. Então vamos à leitura, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá podem passar para nós. Então replicou-lhe: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Sabe, esse ano ele está praticamente começando e nós temos muito que viver, muitas escolhas a fazer. Nós temos muitas coisas que pensar, planos que fizemos, decisões que tomamos no final do ano, expectativa para aquilo que vai ser realizado nesse ano. Mas Deus manda eu te falar hoje:
a coisa mais importante, o projeto mais importante que você tem é servir ao Senhor. Aqui nessa parábola, o Senhor nos ensina muitas coisas, sabe? Muitas vezes nós vivemos o nosso dia a dia pensando no hoje, pensando em conseguir, pensando em conquistar, pensando nos prazeres que a minha carne pode me dar, vivendo de uma maneira que não seja de acordo com a vontade de Deus. Você vê que o homem, ele era rico, se vestia de púrpura, de linho e todos os dias se regalava esplendidamente, mas o nome dele nem é constado aqui nessa parábola. Sabe, para Deus isso não é nada. Você pode viver de acordo com as suas paixões, você pode viver de acordo com a tua ambição, de acordo com os teus projetos. Se Deus não fizer parte dele, ele nem o teu nome, ele sabe, reconhece. Nem o teu nome, porque isso é nada, isso é totalmente fora do contexto de Deus. E ele falava também, havia certo mendigo chamado Lázaro. Esse mendigo que vivia ali, ele tinha um nome. Para Deus ele era um ser humano. Ele estava ali doente, ele estava cheio de chagas, ele não tinha sonhos, ele não tinha projetos, todas as coisas da vida dele haviam sido consumidos, talvez pela enfermidade, talvez pelo desprezo da sociedade, talvez porque ele não vivia de acordo com os padrões da sociedade, mas para Deus ele tinha um nome. Sabe, ele tinha um nome, ele tinha uma história, ele tinha, sabe, Deus com ele, apesar de toda a necessidade, apesar de todo o sofrimento, ele vivia das migalhas, mas havia um Deus com ele. Tanto que a hora da morte deles, a hora que os dois morrem, eles têm destinos completamente diferentes. E aqui o Senhor fala assim, e aconteceu de morrer, no verso 22, o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro em teu seio. Que o Senhor, sabe, o que o Senhor está dizendo? Não importa as suas conquistas aqui na terra, não importa aquilo que você angariou com as suas mãos, não importa, sabe, se você tem um nome entre os grandes da terra, entre os presidentes, entre os reis, importa na terra o seu relacionamento com Deus. Importa a hora que você fechar os teus olhos, os anjos do Senhor virem te buscar e te levar para o seio de Abraão. Aqui também ele vai desmistificando algumas coisas, né? Ele vai falando, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em teu seio. Aqui também nós temos uma outra lição que o Senhor vai nos ensinando e vai desmistificando aquela coisa da reencarnação, né? Porque na outra vida, porque vai ser melhor, porque eu sei que a pessoa está no lugar bom. Não, nós não sabemos. Sabe, nós não temos condições de ter contatos com os mortos. Aqui esse homem, ele fala, então clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água na ponta dos dedos e me refresque, porque estou em tormento nestas chamas. Sabe, a oportunidade que você tem para glorificar a Deus, para viver uma vida diante de Deus, para você estar, sabe, aos pés do Senhor, para você poder entrar na presença do Senhor, sabe, em santidade, para você ter ousadia de entrar na presença do Senhor, sabe, você tem que estar reto diante dele. Aqui, ele fala assim,
Estou em tormento nestas chamas. Não existe, vou falar mais uma vez, não existe purgatório. Você não vai estar num lugar, sabe, esperando acontecer alguma coisa. A hora que você fechar os olhos, os anjos vêm e te levam para o céu, ou os demônios vêm e te levam para o inferno. Eu quero, sabe, compartilhar mais alguma coisa segundo a luz de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que nos ensina o Senhor, sabe? Não o que alguém falou, mas segundo o que diz a palavra de Deus. Eu volto para conversar com você mais um pouquinho, não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com o programa Com a Palavra. Hoje eu estou compartilhando com você um texto que está escrito em São Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31, onde o Senhor Jesus vem nos ensinando algumas coisas sobre vida, vida eterna, projetos de vida, vida com abundância. E nós estamos compartilhando com você aquilo que o Espírito Santo nos ensinou. Ele vai, como eu estava dizendo no primeiro bloco, ele vai falando que havia certo homem rico e havia certo homem pobre. O homem rico aqui não é constado nem o nome dele, mas o pobre, ele se chamava Lázaro. E ele nos ensina nessa parábola que a pessoa, quando ele morreu, quando os dois morreram, um foi para o céu, o outro foi para o inferno. Eles não foram para o purgatório, eles não foram ficar rodando, eles não estão no lugar, sabe, específico, eles estão nos... Quem está no inferno, está no inferno. Quem está no céu, está no seio de Abraão. A palavra de Deus diz aqui que aquele homem rico, ele começa a olhar e ele contempla e ele vê, sabe? Ele vê aquele mendigo que um dia era mendigo, mas que hoje ele estava com o Senhor e ele não precisava de nada. Ele tinha tudo. No céu ele tinha tudo. E aquela pessoa que tinha tudo na terra, ele clamava para que alguém pudesse passar o dedo molhado em seus lábios de tanto tormento que ele sofria. E ele fala assim, olha, ele se destacava pela riqueza. E o pobre, que não tinha nada, agora ele tinha tudo. Por quê? Porque apesar da pobreza, apesar da enfermidade, aquele homem, ele servia ao Senhor. Muitas vezes nós precisamos perguntar para nós mesmos, os nossos planos, os nossos projetos, eles estão de acordo com a vontade de Deus? O que eu faço para conseguir as coisas nesse mundo? Eu faço de acordo com a vontade de Deus? Aquilo que eu preciso ter em minhas mãos está de acordo com a vontade de Deus? Sabe, nós precisamos ter uma consciência bem clara que o céu e o inferno são realidades. Nós precisamos ter na nossa mente que o céu e o inferno são caminhos sem volta. Sabe, muitas vezes nós falamos conosco mesmo, fala assim, olha, depois eu busco a Deus, depois eu faço isso, depois eu me conserto, depois, sabe? Mas você não sabe qual é o tempo da tua existência. Há 8 dias atrás, um pastor, sabe, um homem de Deus, estava com o filho dele na garagem de 19 anos. Um menino escrito na camisa dele que ele era a Bíblia viva. Aquele menino saiu do portão da casa dele, foi conversar com um amigo dele. A polícia passou e o matou. E a última coisa que o pai falou, que o pai ouviu do menino, que era um menino cristão, que nunca saiu de casa, que nunca passou uma noite fora de casa, foi, pai, eu vou até ali cortar o cabelo. Encontrou uma pessoa, foi conversar no portão, a polícia deu um tiro no braço. O rapaz saiu, abraçou a amiga, a polícia veio e o matou. Aquele rapaz não teve tempo de nada, mas ele tinha uma vida com Deus. Sabe, você não sabe o tempo que você tem.
Você não sabe a escolha que você pode fazer. E ele fala assim, olha, ele fala assim, 26, no 25, ele fala assim: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, também tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nem por um momento Abraão falou sobre reencarnação. Ele falou: ressuscite dentre os mortos. E quando Abraão fala assim, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. O que ele está querendo dizer? Eles têm a Bíblia. Eles têm a minha palavra que ensina todas as coisas. Eles têm o testemunho de Moisés, de Abraão. Eles têm os testemunhos, eles têm a luz que os leva, sabe, ao caminho certo. Este é o caminho, andai nele. Você não pode brincar com a tua eternidade. Você não pode brincar com as coisas do Senhor. Deus, Ele deixou um livro. Esse livro, a palavra de Deus, ela demorou 1500 anos para ser escrita por 66 escritores, e de lugares diferentes, culturas diferentes, sabe, de grau de sabedorias diferentes. Aqui não tem margem de erro. Então, quando Moisés fala para ele, tem os profetas, tem Moisés, ele está dizendo: procure a verdade na palavra de Deus, porque esse é o farol que vai te guiar na escuridão. Este é o farol que vai te levar à vida eterna. Sabe, hoje você decide o inferno ou o céu, mas quando você estiver lá, você não tem essa opção. Hoje você tem a opção de falar: eu escolho viver, eu escolho abandonar tudo que está errado na minha vida, eu escolho pedir perdão a Deus, eu escolho chegar diante do Santo dos Santos e falar: Senhor, me perdoa, me lava, me conserta, eu quero uma nova oportunidade, sabe, de vida eterna. Eu quero entregar minha vida para o Senhor e quero declarar que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu não preciso de mais ninguém, de mais nada que não seja o Senhor. E Ele está dizendo: eles têm Moisés e os profetas. Sabe, nós vivemos tão correndo, que passamos meses sem abrir a palavra de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você que tem o seu celular, tem Bíblia no celular, tem Bíblia falada. A hora que você estiver, sabe, você está com o microfone, põe o microfone, vai ouvindo, vai aprendendo. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, os seus pensamentos são cativos ao Senhor. Você para de pensar muita besteira, você para de falar muita coisa, de agir de maneira errada. Sabe, você está no ônibus, põe o teu microfone e vai ouvindo a palavra. Você está na academia, põe o teu microfone e vai ouvindo a palavra. Hoje só não conhece a palavra quem não quer. Você não tem tempo de sentar e ler meia hora, 10 minutos, 5 minutos por dia? No seu celular dá para você ouvir.
Dá para você acompanhar, dá para você aprender. Diante do Senhor, você não vai poder alegar ignorância. A palavra de Deus está dizendo, esse é o tempo aceitável da salvação. Este é o momento de você entregar a sua vida ao Senhor. Este é o momento de você buscar a vida eterna. Não brinque, não brinque. Lá no inferno, eles clamam por uma oportunidade, mas eles não têm. E você tem. Porque você ainda está nesta terra. Então, não espere você de repente entrar num carro e sofrer um acidente. Não espere você ser acometido de uma enfermidade. Faça isso de livre e espontânea vontade. O Senhor está de braços abertos para te receber, para te ensinar, para te levar numa outra dimensão de vida, para te dar vida eterna. Amém? Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você nesse dia. Espero que você a ouça, que você medite e que você entregue os teus caminhos ao Senhor. E se você quer fazer isso exatamente nesse momento, eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqueles que estão, Senhor, orando neste momento, aqueles que estão entregando a vida em tuas mãos, aqueles que têm disposição, Senhor, de deixar o Senhor tomar conta da sua vida, porque tua palavra diz que o Senhor veio e veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Pai, nós não precisamos de nada, nós precisamos da tua presença, precisamos do teu amor, precisamos do teu cuidado, precisamos que o Senhor adestre as nossas mãos, porque, Senhor, a tua palavra diz que quando estamos no Senhor, nós somos mais que vencedores. Por isso, Senhor, queremos entregar nossa vida em tuas mãos mais uma vez. Recebe, Senhor, a nossa alma, recebe o nosso espírito, escreve o nosso nome no livro da vida e que seja assim para a glória do teu nome. Amém. Amém? Que você possa ficar guardado por essa palavra. Fique na paz do Senhor.